No GIF, mais de 70%, né, dos associados são empresariais. São ou empresas ou institutos e fundações empresariais. E hoje, aproximadamente 50% dessas organizações, desses institutos e fundações, têm seus investimentos alinhados ao negócio totalmente ou parcialmente, né? O que significa, né, em detalhe, esse alinhamento, a gente vai também discutir um pouco aqui. Mas, de alguma maneira, essa questão do alinhamento, seja como for o seu entendimento, ele está colocado para metade dos associados do GIF. Que es una conversación, el tema de la alineación entre la empresa y la fundación, es un tema que en América Latina, no solo en Brasil, está siendo debatido, no hay una respuesta clara, entonces vale la pena conversar sobre opciones posibles. Tal vez quisiera empezar diciendo que si estamos debatiendo el tema de la alineación es porque hay un proceso de transformación de las empresas, hay un movimiento de responsabilidad social, hay un movimiento de sostenibilidad que exige un replanteamiento sobre las fundaciones. Es el primer punto que quisiera poner. Por otro lado, quisiera dar algunos datos. En México, la mayor parte de las fundaciones se crearon, de las fundaciones empresariales, se crearon antes de que hubiera una política de responsabilidad social. El 52% de las fundaciones mexicanas, en el momento de creación, no había una política de responsabilidad social en la empresa. El 38% de los casos, primero hubo una política y después hubo una fundación, y en el 10% de los casos se crearon al tiempo. Entonces, un primer elemento, no sé si será la misma situación en Brasil, pero sí es en México, muchas fundaciones se crearon antes de que las empresas empezaran a transformarse por su estrategia de responsabilidad social o de sostenibilidad. Esas fundaciones, la razón original de fundarse fue de ser, como dijo André, un brazo social. El 80% de las fundaciones en México se crearon como un brazo social de la empresa, para hacer unas actividades sociales, para generar transformaciones sociales, pero sin estar vinculadas necesariamente a la estrategia de responsabilidad social. El segundo punto es que la alineación se da de diferentes maneras. Hemos hecho una comparación de algunos datos para México, Brasil y Colombia, dividiendo en tres categorías. Fundaciones que están totalmente alineadas, significa que trabajan conjuntamente con la empresa para juntas, empresa y fundación, desarrollar la política de responsabilidad social o de sostenibilidad de la empresa. De cierta manera, la fundación es el cliente de la fundación es la empresa, en ese caso. Hay otras donde están parcialmente alineadas, significa que la fundación contribuye en ciertos aspectos de la política de responsabilidad social o de sostenibilidad de la empresa, pero tiene unas estrategias independientes también. Trabaja en educación, puede trabajar en zonas que no son de influencia de la empresa, trabaja en salud, en áreas diferentes a las que están trabajando en la empresa. Y hay otro grupo que son separadas. Es decir, la empresa tiene su política de responsabilidad social, su política de sostenibilidad, y la fundación tiene sus propias estrategias. La mayor parte, en Brasil, en Colombia y en México, están en la mitad, están parcialmente integradas. Brasil tiene la particularidad que el porcentaje de fundaciones separadas es mayor que en Colombia y que en México. Es 32% de acuerdo al censo de GIF. Entonces, la mayor parte están parcialmente integradas, no totalmente integradas, pero totalmente integradas y parcialmente integradas está creciendo en el tiempo. Lo que está disminuyendo como tendencia son las fundaciones que están separadas. Entonces, creo que ese es otro dato interesante para discutir. Creo que la alineación, si las empresas están cambiando y las empresas están asumiendo cada vez más los impactos sociales y ambientales que ellas generan y buscaran generar y contribuir a la sostenibilidad, alinearse con una empresa que se transforme para que el mundo sea más sostenible es una muy buena alineación.
Ahora, alinearse a una empresa que no está contribuyendo de manera importante a la sociedad y que busca que la fundación sea un instrumento de gestión de las relaciones con la comunidad o de relaciones con la sociedad de una empresa que no está haciendo las cosas bien y que no es responsable. Alinearse com essa empresa não tem sentido. Tratou, né, de formas ou graus de alinhamento. O primeiro grau, o instituto ou fundação tinha como cliente a própria empresa. Isso, talvez, para a gente, é raro identificar um instituto que reconheça ou identifique a empresa como seu cliente. Apesar de que, em certos momentos, as práticas, de fato, indicam isso. Então, lidar de forma mais direta com essa questão, quer dizer, quem é o cliente, pode ser uma chave para começar a distinguir essas formas de alinhamento. E, nesse contexto, o alinhamento, o que significa? Ele está, a gente observa claramente, inserido nas preocupações, mas a preocupação, de forma muito resumida, as empresas estão buscando priorizar estratégias que tragam benefícios para a comunidade e, ao mesmo tempo, para as empresas. Quer dizer, então, é esse benefício de mão dupla que vem sendo cada vez mais forte. E, como o André perguntou, isso é novo? Bom, as pesquisas que a gente observava e analisava sobre as mudanças do investimento privado na década de 90, a gente já deixava claro, teve uma que era bondade ou interesse, porque a empresa atua, que as questões são muito complexas, mas a gente já identificava o interesse dos negócios naquele momento. Só que ali estava muito mais relacionado à questão da imagem, da reputação. E, como o André mesmo já disse, o investimento era social, era separado dos negócios. E eu acho que o que há de novo é exatamente essa tentativa de ruptura. Agora, pelo contrário, se quer inserir os investimentos na gestão, no planejamento dos negócios, e se quer, inclusive, medir resultados, não mais apenas para a comunidade, mas também os resultados dos investimentos para os negócios. E aí o campo de atuação fica muito grande. Por exemplo, a educação é um ótimo exemplo, porque para alguns ela pode trazer impacto imediato no aumento do mercado, mas para outros o impacto é indireto e de médio prazo, é melhoria da qualificação da mão de obra, é aumento do desenvolvimento do país que pode impactar nas empresas. Então, é muito interessante a gente olhar que essas questões não estão bem qualificadas. Por exemplo, para muitos, e aí também é uma linha predominante, alinhar os negócios significa criar relações mais efetivas com as comunidades do entorno, criar condições sociais adequadas e infraestrutura para o desenvolvimento local e gerenciar bem os impactos socioeconômicos da empresa. Observa que o executivo ele tem que ter a responsabilidade, a gente chama de negocial, ou seja, aquele negócio tem que dar resultado, né? Tem que dar lucro, né? E também ele tem que cuidar da questão da responsabilidade social. Então, no primeiro quadrante, a gente vê, às vezes, uma ação que às vezes, ela é muito pontual e ainda incipiente, né? Que, em geral, são pequenos donativos que a empresa faz por ocasião de Natal e coisas assim. E aí a gente vê um campo acima que é focado muito na sociedade, né? Que é muito mais ligado à questão da filantropia. A gente, às vezes, confunde um pouco a palavra filantropia com assistencialismo. Absolutamente não tem nada a ver uma coisa com outra. Ah, isso é filantropia. Não, filantropia não é assistencialismo. A filantropia é o altruísmo, né? É a vontade de ajudar ao outro, né? É uma coisa muito mais nobre. E aí, o que a gente observa? Nesse campo de baixo, seria um campo onde a empresa estaria mais preocupada com a sua reputação e com a chamada licença social para operar. Ou seja, eu vou atuar até o limite onde eu estou bem na foto, né? Tipo assim, olha, tem uma comunidade, eu tenho uma unidade que atua numa cidade pequena, comunidade é pouco exigente, pouco articulada. Se eu fizer um projetinho ali de 50 mil reais, eu acho que eles vão ficar felizes comigo. Então, vamos fazer aquilo ali,
né? Agora, tem uma outra, não, ali o pessoal é exigente, quer em cima e cobra, então ali eu tenho que tomar mais cuidado, ali eu vou ter que investir mais, eu vou ter que fazer um projeto maior e tal. Quer dizer, então, é um pouco, pode estar nessa linha de raciocínio, né? Agora, se a empresa busca efetivamente uma transformação social, o foco maior tem que estar na comunidade. Ou seja, se a empresa quer buscar reputação através do investimento social, aonde que ela vai buscar essa reputação? É no resultado efetivo dos seus projetos sociais. Minha propensão, diante do que está sendo dito aqui, é que, mais importante do que saber se os investimentos sociais estão alinhados com as empresas, é saber se os investimentos das empresas estão alinhados com os interesses da sociedade. Eu não conheço o mundo no qual, o fascinante mundo no qual vocês vivem, o tenso mundo, o desafiador mundo no qual vocês vivem, desafiador no sentido de que, no nosso país, no nosso continente, no mundo que a gente vive, uma parte muito importante, e, obviamente, a maior parte dos investimentos feitos pelas empresas corresponde, ao menos parcialmente, não totalmente, e muitas vezes, com muita frequência, no mundo todo eu não sei, mas no nosso país e no nosso continente, uma parte muito importante dos investimentos feitos pelas empresas não corresponde aos interesses da sociedade, mesmo que lhe tragam benefícios. Então, claro, são políticas governamentais que fazem com que nós levemos 1h30 para percorrer 8 quilômetros dentro de uma caixa de ferro, emitindo gases de efeito estufa, nos agredindo mutuamente e nos tornando seres cada vez mais animalescos. Do ponto de vista menos contemplativo e mais prático, eu acho que o tema é: institutos têm a capacidade de estabelecer com as empresas uma relação de fertilização cruzada, de maneira a contribuir para que as empresas transformem a maneira como elas se inserem na vida social e a contribuição que elas dão para a vida social por meio de seus produtos e seus serviços. Na literatura que eu vi para preparar essa mesa redonda a respeito disso, nos autores que eu conheço que tratam desse tema, eu não encontrei isso, eu não encontrei estudos que mostram fundações e institutos que conseguiram sensibilizar a dinâmica empresarial para que ela se transformasse. Tem na exposição do Cris, André, as falas do Jorge Soros. Não sei se vocês sabem, o Jorge Soros foi aluno do Karl Popper. Karl Popper é um dos grandes filósofos do século XX, e na época em que ele lançou o livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, esse livro era um livro do Popper destinado a combater não só o comunismo, mas qualquer forma de planejamento estatal. Quando esse livro foi lançado, era uma expressão, na época, do pensamento da direita. Tem muitos problemas do mundo que não têm solução. Que nós não sabemos, não só que nós não sabemos solucionar, mas que provavelmente não tem solução. Mas isso não faz com que a gente tenha que parar de lutar para solucioná-los. Segundo, quando o Popper vai falar de ciência, se ele tiver que traduzir ciência em uma palavra, essa palavra não será verdade e não será certeza. Essa palavra será crítica ou dúvida, porém dúvida esclarecida. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque um dos traços que me chamou a atenção no trabalho coordenado pela Ana é que as empresas, ao darem suas respostas a respeito do desempenho das fundações e dos institutos,
todas as notas recebidas eram notas acima, pelo que eu me lembro, de 6. Todas. Com exceção de uma. Qual era essa? Vigilância externa sobre o trabalho das fundações. São raros os exemplos de conselhos de institutos e fundações empresariais que têm membros independentes, né? Com essa questão, né, da estrutura de governança, da limitação do recurso, né, e a maior parte dos institutos e fundações não tem um patrimônio próprio. Alguns têm, mas não é a maioria, né, não é a marca generalizada, né, do setor no Brasil. Às vezes a gente trata, talvez, os institutos e fundações, ou investimento social e o negócio, como se fossem partes independentes e que estabelecem uma relação numa suposta condição de igualdade, quando a gente sabe que essa relação não é de igualdade, né? E muitas vezes funcionam como parte de um mesmo organismo, né? Diante disso, né, e aí quase que recoloco a questão do Ricardo, e aí eu vou passar a palavra para quem quiser comentar aqui na mesa, que condições, ou que fatores dariam condições para que esses institutos e fundações tivessem, de fato, um papel efetivo em mudar a própria lógica de funcionamento da empresa ou a capacidade da empresa em responder às demandas sociais, como o Ricardo coloca? O que a gente precisaria observar para que essa relação se desse? Ser capazes de modificar o comportamento das empresas, mais ou menos de forma simplificada, primeiro é uma atribuição forte demais para os institutos. Tem que haver uma decisão da direção e das lideranças das próprias empresas, porque os institutos, de uma certa forma, são até vinculados às empresas. Se elas não quiserem modificar, é muito pouco possível que os institutos possam ter essa força. É mais fácil eles serem extintos se exigirem, vamos dizer assim, se exigirem muito. É a forma como ela é financiada e o modelo de gestão. São as duas. Não é uma sozinha, isolada, nem a outra. Eu acho que a conjunção da forma como vem o recurso, da origem dele, e de como é composto esse modelo de gestão para se utilizar esse recurso, é que faz toda a diferença, né, na aplicação desse recurso. Todos os institutos e fundações no Brasil contemporâneo, não sei em outros países da América Latina, estão particularmente preocupados com fortalecimento da sociedade civil. Fortalecimento da sociedade civil até para a implantação local e a legitimação e a licença para operar localizada da empresa, sociedades civis organizadas, emancipadas, têm condição de estabelecer um diálogo muito mais inteligente, muito mais esclarecido com as empresas, do que localidades em que, de repente, pode irromper coisas absolutamente imprevistas, etc., etc. Isso, eu acho que exige duas coisas. Uma, que me parece que as empresas, que as fundações e institutos empresariais fazem, pelo que eu li do relatório, que é um vínculo forte com organizações locais. Porém, uma segunda, que eu tenho a impressão que elas não fazem, que é um apoio às organizações não locais que se preocupam com temas de fortalecimento da sociedade civil, que não são temas locais. Esse dilema entre o instituto ou a fundação, ele pertence, evidentemente, à empresa, ao mesmo tempo, ele não está submetido a uma lógica empresarial. O risco de que as suas ações acabem tendo uma repercussão puramente local e, no fundo, prestando um serviço à empresa, é muito forte, deixando, então, de se levar adiante algo que poderia ser importantíssimo para o bem-estar da sociedade, que é o apoio a certas organizações que não são locais e voltadas a causas. Pelo que eu pude entender, na área de educação, isso se faz
E eu conheço algumas organizações que fazem. Porém, pelo que eu percebo, em outras áreas seria muito importante que isso fosse feito. E a pergunta que você fez sobre a aprendizagem na empresa, eu achei assim super interessante e oportuna, porque nós estamos falando de alinhamento. Se a gente está falando de alinhamento, a gente fala de envolvimento, de integração da empresa com o Instituto ou com a Fundação. Quer dizer, e se a gente quer buscar esse alinhamento, nós temos que preparar as pessoas que estão ali na empresa, para que elas entendam melhor a linguagem social, né, para que elas sejam realmente verdadeiros parceiros. Isso eu acho fundamental, é muito importante, sim, ainda mais nesse momento, mais que nunca, de trabalhar essa questão da aprendizagem na empresa, né? Primeiro que, para o GIF, né, essa discussão é absolutamente estratégica, né, está longe de estar equacionada, mas eu acho que se ela trouxe um elemento, um enunciado importante, é de que os institutos e fundações, o investimento social, precisa pensar também a dimensão do negócio, pensar também a dimensão das empresas, né? Não pode entender o seu trabalho de forma dissociada. Isso não significa, e está muito distante, daquele retorno a 10 ou 15 anos, quando as coisas eram pensadas absolutamente dissociadas, né? Pelo contrário, né? Não é assumir que essa tensão se esgota na lógica do valor compartilhado, por exemplo, né? E nem assumir ou dar de barato a ideia de alinhamento, né? Olhar de forma crítica, né, para essa questão do alinhamento, acho que isso ficou muito explícito em todas as falas aqui, e explorar com mais cuidado que papel que os institutos e fundações podem desempenhar na dimensão do negócio como um todo. E aí foram apontados caminhos possíveis, seja explorar a questão do recurso, né? E a gente vem discutindo isso, por exemplo, nas leituras sobre o quanto esse setor ele tá baseado em patrimônios, né, das fundações, o quanto as organizações têm recursos próprios que podem ser investidos, não de forma autônoma, mas fora da lógica de orçamentos anuais, que, como o Francisco bem colocou, pode ser bastante cruel para essa visão de longo prazo que a gente defende para os institutos e fundações. E a questão da governança, né, que parece não ser a bala de prata também que vai mudar o sentido de funcionamento dessa relação, mas parece ser também um campo importante a ser explorado diante de um momento em que a gente discute a maior capacidade das instituições, e aí não só institutos, fundações, empresas, mas organizações da sociedade civil, de se conectar com as questões sociais que estão explícitas aí fora. Agradeço muito a atenção de vocês e paciência nessa longa sessão. Agradeço aos 4 convidados aqui, muito inspiradores para essa nossa conversa. E, enfim, continuamos os trabalhos amanhã. Muito obrigado e até a próxima.